Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mental Shift 2.0, lugar onde a informação é precisa, com profissionais gabaritados que falarão sobre saúde mental, religiosidade, espiritualidade, projetos sociais, tudo aquilo que for relevante para que nós possamos aprender, saber e também praticar. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que faz a diferença na vida de várias outras através da sua arte. E não é uma arte de pintar quadros, é a arte marcial, que é o nosso amigo Vinícius Guiller. E aí, Vinícius, tudo bom? Como você está? Tudo ótimo. Fico honrado aí pelo convite. Você é uma pessoa querida por mim e gosto de, de poder estar aqui, fazer parte desse plano aí da sua vida também Nosso e poder, podcast. e poder contar um pouquinho da minha vida, da minha experiência, Sim. de tudo que aconteceu comigo nesse tempo. Já são 26 anos que eu atuo na área do jiu-jitsu. Comecei como aluno há 26 anos atrás e já estou há bastante tempo, aprendi bastante coisa, procuro compartilhar um pouco do que eu aprendi e poder estar falando aqui para mim vai ser uma honra, poder estar comunicando aqui às pessoas o quão importante foi na minha vida o Uhum. jiu-jitsu e que é uma coisa que eu recomendo para todas as pessoas, independente da idade, então é algo muito especial e eu gostaria de estar aqui falando um pouquinho disso com você, né. Poxa, para mim que é uma honra para mim, gente, porque o Vinícius, assim, a gente conhece o caráter, conhece o coração, sabe como ele se dedica, tá, àquilo que ele faz, e a gente trouxe ele aqui para ele falar um pouquinho dos projetos que tem, onde ele transita, as mensagens também que serão muito edificantes para todos nós. Então, assim, gostaria de, primeiro, né, perguntar a você quais são os projetos que você está desenvolvendo já, porque depois a gente vai aprofundando aqui um Sim, pouquinho. Quais são sim, os projetos? Como tudo começou também é importante, né, sim, para a gente entender um pouquinho da sua história e onde você está atuando nesse momento. sim. Eu vou começar resumindo um pouquinho Sim. um pouquinho da minha história, como eu comecei no jiu-jitsu, como o jiu-jitsu me encontrou, né. Então eu me lembro da minha infância, eu bem pequeno, gostava muito de ver os lutadores, eu fui muito influenciado também pelo pessoal da rua, o pessoal mais velho, todo mundo treinava alguma coisa, jiu-jitsu, kickboxe, e aquilo me atraía bastante. E eu me lembro que eu fui fazer a primeira vez uma visita, eu tinha 11 anos, e eu visitei a academia da qual eu faço parte hoje em dia, e só que devido às circunstâncias, eu na época morava com a minha mãe e ficava distante, né, e eu acabei não treinando. E depois eu fui morar com meu pai, e quando eu já tinha 15 anos, né, eu voltei nesse mesmo lugar, um amigo me levou, Gustavo, sempre que eu encontro com ele, eu reconheço que ele tem a participação. E antes mesmo de eu entrar na academia, ele já me ensinava, né? Me ensinava, o pessoal me ensinava na rua. Tanto que quando eu entrei, o pessoal falou: Não, você não é a primeira vez que está treinando, não, porque achavam que eu já treinava, mas eu aprendia na rua, né? O pessoal me ensinava no meio da rua lá mesmo. E com 15 anos eu comecei a treinar, foi onde eu ganhei esse apelido de Guile, né? Guile, não, muitas pessoas acham que é meu nome, mas é meu apelido, Guile. E desde então eu tenho esse apelido desde bem novinho, né, de 15 anos. Não, agora que você tocou nisso aí, fala que guile é esse aí, porque o pessoal. É, Que é isso? hoje eu sou carequinha, né, então eu até brinquei, né, com o Vinícius, né, eu sou carequinha, então mas na época eu tinha o cabelo arrepiado, e aí o pessoal brincava comigo: "Ó o Guile aí, ó", porque o meu cabelo era meio quadrado, né, e aí ficou esse apelido, mesmo o cabelo se foi, mas o apelido ficou, né. Então hoje eu tô aí, aí voltando, né, então ganhei esse apelido logo no início que eu entrei no jiu-jitsu, e aí eu comecei a treinar, né, com 15 anos no lugar que eu comecei, é o lugar que eu dou aula hoje. Eu Que dou aula legal. lá, ah, como professor. Engraçado que como professor eu tô há 13 anos e
como aluno faz 26 anos, o dobro, né? Quando eu comecei lá, né? Então, eu tô há 13 anos lá dando aula, dou aula lá no Melo, né? Melo Tênis Clube, o pessoal não sabe, fica ali na Penha Circular. No E Rio de Janeiro. no Rio de Janeiro, isso aí. E é o lugar que faz parte da minha história, né? Eu tenho um carinho por aquele lugar, porque eu comecei lá e desenvolvi, né, como professor e como aluno naquele lugar. Lá passaram muitos campeões. A minha equipe foi formada, eu brinco com a galera, eu faço parte da equipe Nova União, né, bem conhecida aí no meio do jiu-jitsu e do MMA. E a minha história começou ali, a história da equipe também começou ali, a Nova União começou ali. Então, ali, para mim, aquele lugar ali é muito legal. Por mais que ainda eu venha um dia sair de lá, aquilo me marcou bastante, aquele lugar. Hoje eu não dou aula só lá, né? Eu dou aula também em colégio, dou aula numa escola, ESC, é um colégio particular, e é bem legal também. E dou aula também próximo, lá na Igreja da Penha, dou aula hoje em dia pelo Instituto Irmãos Nogueira, que é bem conhecido, né? Os Sim. Irmãos Nogueira, né? O Minotauro, o Minotouro, eles têm um projeto muito legal que tem vários locais, né? Tem no Jacarezinho, tem outros locais, né? E eu fui para esse projeto a convite de um amigo, do Igor Chatubinha, que é um atleta aí, foi atleta profissional de MMA, e ele é bem conhecido, é da Penha também, e ele me convidou. Eu lembro que uma vez ele me chamou lá em casa, nós sentamos na calçada e ficamos conversando, e ele me fez um convite, ele falou, cara, eu tô abrindo um projeto ali e eu quero que você faça parte, eu quero que você seja o professor, não tem grana, mas eu conto com você, se você se disponibilizar. E eu falei para ele, pô, tá tranquilo, dia tal eu tô disponível, no horário tal, 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 a gente vai lá. E a gente tá lá, parece passa voando, né? A gente já tá lá, se eu não me engano, há 6 anos ou mais. E esse projeto foi ganhando forma, foi ganhando volume. Hoje a gente atende por volta de 200 alunos lá, de forma gratuita, né? E apresento jiu-jitsu e de diversas idades e são várias realidades ali, né? Pode-se dizer, né? Que a gente atende várias realidades, pessoas com ambientes diferentes, né? Com propostas de vida diferentes. E isso é um desafio, mas que a gente está aí, é muito legal. Então, esse é um pouquinho da minha história do início, né? De onde eu comecei e de onde eu estou atuando hoje em dia, né? Uhum. A gente vê que muitas pessoas enxergam assim, o jiu-jitsu apenas como uma luta, né? Na sua visão, quais são as maiores transformações psicológicas que essa arte promove? Sim. Então, só o fato de ser uma luta já mexe com a nossa mente, né? Porque ali você tem que lutar contra o seu ego, né? Você tem que lutar contra a sua realidade, você tem que lutar com a sua vontade ali do dia, né? Quantas vezes a pessoa chega cansada do trabalho ou do colégio e ter que sacudir a poeira e ir lá para treinar, para apanhar, né? Uhum. Então, assim, já começa uma luta pessoal ali, né? De você estar presente, de você querer estar, né? Ter a vontade. E eu costumo falar para meus alunos, cara, independente da tua vontade, venha. Chegar aqui, às vezes, o dia que tu menos estava com vontade pode ser o dia do teu melhor treino. Uhum. Então, assim, eu acho que já começa a mexer na mente nessa maneira, com você querer estar num lugar onde você, a princípio, vai só apanhar. Porque a verdade é essa, ali no começo você apanha e aprende a apanhar. Eu brinco com eles que eu falo aqui, quando você chega, tudo é desconfortável, porque você é iniciante. Chegou lá, vai treinar. O cara que é um pouquinho menos iniciante que você, ele já vai começar a te bater, vamos dizer o português claro, né? Lógico que tudo com cuidado, Claro. com técnica, com supervisão, né, dos profissionais. Então, assim, você vai sempre estar sendo cobrado ali, sendo superado. Então, o início já é bem difícil. Então, você se manter nesse esporte e
apesar das dificuldades, né, das superações, então isso já começa a mexer com a nossa mente, já começa a nos fortalecer e nos capacitar. E aí, com o tempo, a dificuldade que você tem, o desconforto que você tem, você começa a superar isso aí. E aí você começa a conseguir ficar nesse desconforto, a conseguir viver nesse desconforto. E aí, com o tempo, você se torna o desconforto para o outro, né? Porque você aprende e aí você se torna o desconforto para o outro. Isso é bem legal porque, com a maturidade, você começa a enxergar que você tem que ser desconfortável até certo ponto, né? Limitar esse desconforto, porque você entende que você já foi iniciante, aí o outro é iniciante, então até que ponto eu posso ser desconfortável que não exceda, né? Então, assim, eu acho que isso já começa a mexer na nossa mente, na nossa transformação. E eu acredito também que o estilo de vida, a gente tem um estilo de vida e quando a gente conhece o jiu-jitsu, que é um esporte que exige bastante da gente, a nossa mente tem que estar acompanhando o nosso corpo, né? Sim. A gente vai ali para fazer um exercício que é bem desgastante, que exige bastante do corpo. Então isso vai mexer na nossa alimentação, na nossa maneira de vida, querer acordar mais cedo, querer dormir melhor, querer se alimentar melhor, querer estar bem, né? Mentalmente. Então, eu acho que ali isso já começa o início de uma transformação da mente. A gente começa a viver isso como um estilo de vida. Sim. E a mente já fica bem mais voltada para isso. Então, hábitos ruins, por exemplo, eles começam a sair da nossa vida porque não vai ter espaço dentro desse estilo de vida que a gente escolheu. Eu costumo falar que hábitos ruins, acho que depois a gente pode falar disso, sobre os que eu tive, né, como bebida, como algumas coisas desse tipo, eles vão na contramão do esporte, né, do jiu-jitsu. A gente pode falar isso agora, porque o que acontece? É bom, né, salientar que nós temos a nossa vida pessoal, Sim. a nossa vida profissional, e no seu caso é profissional e como também um atleta, né? Sim. Então, assim, é bom você falar da sua experiência um pouquinho para que outras pessoas possam também olhar, poxa, isso aqui eu posso ter um futuro, porque a maioria dos seus alunos, creio eu, sejam crianças e adolescentes, Sim. né? Sim. Em vulnerabilidade social. Sim. E que vivem, como todo carioca hoje, vive no ambiente de violência. Sim. Tá? Cada um no seu território, em realidades diferentes, mas a gente vê que próximo às comunidades, as pessoas que moram em comunidade são mais, assim, tem mais pressão quanto a isso. E às vezes os valores, né, dessa criança, desse adolescente, não tem, São corrompidos. são totalmente corrompidos, não tem uma base legal familiar. Sim. Vive realidades de vários tipos de violência. Violência psicológica, violência também física. Sim. Então, assim, como você pode também colaborar, né, com o seu depoimento. Sim. E também como você lidar com isso dentro do ambiente do tatame. Sim. Né? E pode falar aí como que Sim, então, foi a sua história e também sim. como você lidar com esse ambiente. No meu caso, eu sei que tem crianças e jovens que vêm do ambiente sem estrutura nenhuma. No meu caso, não foi assim. No meu caso, acho que foram minhas escolhas mesmo. Porque meu pai sempre correu atrás, deu de tudo. Meu pai pagava o meu jiu-jitsu. Eu costumo falar hoje em dia que muitas crianças recebem um apoio de projeto social e muitas que recebem, por receber gratuitamente, não dão valor. E assim, graças a Deus, o meu pai sempre custeou com dificuldade. Meu pai sendo aposentado, já tendo a idade avançada, ele sempre custeou o meu aprendizado no jiu-jitsu. Então, assim, eu comecei... então, eu não posso falar que o meu foi por conta do ambiente, mas as minhas escolhas
elas iam na contramão daquilo que se espera de alguém, e eu almejava ser um atleta. Eu tinha vontade de ser atleta profissional, eu queria viver daquilo ali, sempre quis viver daquilo ali, da luta. E eu cheguei a treinar com atletas profissionais, de nome aí, pessoas bem conhecidas, e só que em determinado momento eu percebi que a vida que eu estava levando era uma vida dupla, eu estava vivendo uma vida dupla. De segunda a sexta eu treinava lá, dava o sangue, suava no tatame, apanhava, batia, e aí chegava no final de semana, eu vivia uma vida de álcool, de drogas e de promiscuidade, e aí isso, em determinado momento, eu me envergonhei, eu falei, poxa, não combina, eu tô indo na contramão aqui. E o fato de eu não ter conseguido o êxito de chegar a ser um atleta profissional me fez repensar minha vida. Eu pensei e falei, já que eu não consegui, eu posso tentar ajudar outras pessoas a conseguirem, com a minha experiência, com a minha bagagem. Eu aprendi muito o que não fazer, né? Sim. A gente sabe o que fazer, mas eu aprendi muito o que não fazer. E assim, eu acho que a gente tem que aproveitar de forma positiva o negativo da nossa vida. A gente pegar a parte negativa da nossa vida e, de alguma forma, atribuir princípios e valores para que outras pessoas não errem no mesmo erro que a gente errou. E a gente pode transferir isso para o aluno. Então, assim, devido a essa experiência, hoje eu consigo enxergar no aluno o aluno que está cambando para esse mesmo lado que eu. E eu consegui parar, conversar, dar uma atenção. A gente, como você falou, tem muitas crianças que vivem realidades que muitas pessoas não sabem, né? Sim. Às vezes a gente julga a pessoa sem saber o que ela tá vivendo. Uma vez eu ouvi uma história que me impactou. Eu até compartilhei esses dias lá com meus alunos, que tinha uma professora que, eu não sei se isso é real, mas eu escutei que uma professora, ela tinha uma aluna que ela era bem na escola e tudo mais, e em determinado momento ela começou a dormir muito na aula. E aí a professora começou a castigar essa aluna. E um determinado dia ela foi passar num lugar e viu essa aluna trabalhando no sinal. E essa aluna tinha uma carga de trabalho enorme, e aí ela ficava cansada, estudando e trabalhando, e aí ela chegava para a aula, só queria dormir. Então a gente às vezes julga sem saber qual é a realidade da pessoa. Então a gente toma cuidado, hoje em dia eu tomo muito cuidado. Por exemplo, a gente tem lá o kimono, o uniforme nesse projeto lá, que funciona na Igreja da Penha, e o kimono é branco, e às vezes a criança, professor, eu vim sem kimono porque não deu para lavar. E assim, aí uma vez eu falei, pô, mas não deu para lavar, o treino foi quinta-feira. E aí eu descobri que algumas crianças, a água não chega. Sim. Ficam dias sem ter água. Então, hoje em dia, a gente tenta falar com carinho, tenta lavar na casa da vovó, do titio. Se não tiver muito sujo, vem com ele assim mesmo. E se não deu mesmo e tiver sujo, pode vir sem kimono mesmo. Porque é a realidade daquela criança ali. Então, tem crianças que não têm estrutura familiar. Então, assim, a gente tem que saber discernir cada ambiente, cada universo, né? Sim. Que é uma pessoa. A gente tem crianças ali que, da mesma maneira que os pais estão em cima, que consegue acompanhar, e tem o outro que o pai nem vai, nem sabe que está no jiu-jitsu. Então, por isso que hoje lá precisa ter uma ficha, cadastrar, e tem crianças que a dificuldade é fazer a mãe ir lá. Umas porque a mãe não é presente, não estão nem aí, ele não pode, se eu não for, então deixa ele sem, e de repente a outra não consegue porque trabalha muito, não tem tempo de ir lá, e deixa a criança com uma irmã mais velha. Sim. Então são várias realidades diferentes e a gente tem que aprender a lidar com isso. E eu acho que a melhor maneira de lidar com isso é se relacionando. Bom. Eu acho que o relacionamento, o jiu-jitsu, ele traz isso pra gente. Ele aproxima as relações. A gente fica amigos mesmo, irmão mesmo. Às vezes a gente vê mais o aluno e ele vê mais a gente do que a própria mãe, do que o próprio pai, porque mora longe. Então, acho que assim, a gente tem que firmar as relações, procurar conhecer melhor o aluno, fazer com que ele conheça a gente, fazer com que ele conheça e confie na gente, né? A gente tem o exemplo de uma vez aconteceu lá,
uma aluna, a gente tem nesse projeto a gente tem um momento do mestre, no qual a gente para 10 minutos e fala sobre algum princípio, valor, fala sobre honestidade, fala sobre empatia. E a gente estava falando, eu não me recordo agora o tema, e não é comum, geralmente eu passo mais e às vezes faço algumas perguntas para ele, mas a gente abriu um círculo e era a, a idade maior que nós temos, de adultos, que só funciona à noite. A maioria é criança e adolescente, mas a gente tem a turma de adulto. E aí a gente deu espaço para eles compartilhar algo conosco. E aí eu me lembro de uma menina que ela começou a chorar e ela quis compartilhar algo. E essa menina, ela compartilhou algo que ela nunca tinha compartilhado com ninguém na vida dela. Algo que ela guardava pra gente e alguma coisa sobre abuso, algo assim. Uhum. E naquele ambiente ali, ela se sentiu segura de falar. E aí eu me lembro que ela falou chorando e ela falou, nunca contei isso pra ninguém. E ela conseguiu falar para uma turma de mais de 40 pessoas. Então, acho que isso transforma a vida, transforma Sim. a mente e nos ajuda e nos impulsiona a continuar fazendo isso. Então não é só o mestre Guiller, ali tem o terapeuta, tem o tio da O tio, eu confiança, sou o mais chamado de pai. tia. Às vezes chamam de tia também, porque É, acho que eles chamam muito de tia no colégio. Eu e o outro professor, a gente já brinca, a tia não veio. Porque eles falam muito no automático, "Ô, tia. Não, a tia não veio, a tia é no colégio, que é o tio. uhum, Tudo bem. E eu costumo brincar com meus alunos, ou então com amigos, quando eu converso, eu falo, eu acho que eu estou me tornando um pouquinho de psicólogo, porque é o lance de emprestar o ouvido, né? sim, Nós temos uma boca e 2 ouvidos, né? E muita gente, às vezes, vai pro treino porque tá com algum problema e ele quer extravasar ali no treino, e aí eles vão esperar todo mundo embora, e já aconteceu isso comigo. Aí, na hora que eu ia pra academia, que era um intervalo de uma aula e outra, aí o aluno sentar e eu falo, já sei, ele quer. Não tem academia hoje, né? Ele quer conversar comigo. E eu sentar e o cara abrir a vida dele, contar um monte de coisa da vida dele. E e às vezes só falar mesmo, só desabafar, às vezes querer saber a nossa opinião, e isso é muito legal, porque assim você acaba conquistando amigos para a sim, vida, né? sim. O cara ele pode não passar, não treinar mais contigo, mas ele tem uma referência. Ele te enxerga como uma referência, como alguém que ele vai levar para a vida. Então isso é muito gratificante, é muito legal e assim vai além, né, É. de ser professor, né, de querer ser amigo, de querer escutar, de querer participar, de querer entender que nós somos referências. Eu tenho outro episódio que me marcou bastante na minha vida. Eu hoje sou cristão, né, há 8 anos sou cristão, e antes disso eu tinha práticas, né, como já falei, eu bebia e tal, tinha práticas que não eram legais, e às vezes eu postava nas minhas redes sociais algumas coisas que não eram bem legais. E eu me recordo de um dia que um amigo, que ele é adicto, Uhum. ele, ele chegou para mim e falou: Você não tem vergonha, não? Porque eu postei uma foto bebendo. Aí a primeira coisa que veio na mente foi: Você falar isso de mim? Pô, não tem vergonha, não? Mas aí eu tive que dar razão a ele. Eu falei: Cara, ele tem toda a razão. Não é porque ele fez errado, porque o que ele tá falando para mim não é certo. O que ele tá falando para mim é certo. Eu sou referência, independente se é para criança, adolescente, para adulto. E a criança e o adolescente, principalmente, se eles enxergam em mim alguém legal. E se eles começarem a achar que o que eu tô fazendo no meu tempo extra, no meu tempo livre, é legal, eles vão fazer isso Sim, também. ele já tem, assim, exemplos ruins. Ruins. Eu não preciso ser mais um Mais ruim, um. eu tenho que ser um bom. Uhum. E aí eu parei de postar foto nos meus momentos de lazer, né? Uhum. E hoje em dia, graças a Deus, eu nem tenho mais esses Uhum. momentos, né? Hoje em dia eu tirei isso da minha vida e muita coisa que eu faço da minha vida eu sempre procuro pensar que tem alguém me olhando, tem Uhum. alguém me observando. Tudo que eu vou postar na minha rede social tem um aluno me olhando sempre, tem um aluno curtindo, comentando, me tendo como referência. Então isso é importante. A gente entende que a nossa vida agora ela é compartilhada, né, com os Uhum. alunos. Então, assim, eu acho que isso é muito legal. Pô, isso aí é gratificante também. Você tem o lado bom, que são crianças e adolescentes que talvez, né,
não sejam atletas que vão participar de grandes competições, mas se cria valores dentro deles para que Sim, eles possam serem pessoas melhores, sim, né? Pessoas que serão mantenedores da sua casa, terão seus negócios, estarão empregados em bons lugares. Isso é uma construção, né, no psiquê da criança. Também você está trazendo um estímulo diferente. Então, não é apenas sobre esporte, pelo que eu estou entendendo. sim, É um ambiente em que a pessoa está melhorando o espírito, a sua alma e o seu corpo. sim. Você está produzindo cura para essas pessoas, Sim, né? então, hoje eu enxergo que eu devo ter, só lá nesse projeto são quase 200, com mais os outros Nesse qual? lugares. Da Penha ou O do da Melo? Penha, o Instituto, lá na Penha, na Igreja da Penha. Uhum, São mais de 200. É um lugar onde tem o maior número de alunos, tem eu e mais outro professor, o Sidney, e somos dois, né, para dar aula para essa galera toda, uhum. um só fica difícil. Mas 200 de uma hora só, Não, não? são São vários. 6 turmas, Aham. são 6 turmas. Tem turma que tem um pouco menos, tem turma que tem um pouco mais, que vai até 30 e poucas, quase 40 alunos na turma. O máximo, o ideal é ter 30, 35, acho que não chega, não sei se chega a ter 40, mas é mais ou menos isso aí. E fora os outros, então beira quase 300 pessoas, né? Então eu entendo que tudo que a gente faz, né, é, é voltado para a vida deles, né? Então a Uhum. gente precisa ter total ciência do que a gente está fazendo ali. Então, assim, é, como você falou, uma cura. Eu percebo, eu vejo que muitos alunos ali são transformados, né? Eu, Uhum. por exemplo, tenho um caso de um aluno que ele não socializava. Ele tinha dificuldade. Você ia falar com ele, ele abaixava a cabeça, ele não te olhava nos olhos. E a partir daquela vivência ali, daquele ambiente ali, ele passou. Hoje em dia eu brinco com ele, eu falo, tem que parar de falar, cara. Que hoje em dia ele fala bastante. Graças a Deus. E conversa, a gente até brinca com ele porque ele fala muito acelerado. Uhum. Então, aí eu falo, pô, o teu tem que ser o contrário, botar no 0,5, porque tu fala muito acelerado. E ele, hoje em dia, ele fala, brinca, conversa. E teve até um episódio no colégio que ele sofria bullying, né, dos outros alunos, por ser caladão e tal, só que ele era grandão e forte. E aí, numa última vez, o garoto veio sofrer bullying, ele tomou uma atitude diferente. Ele reagiu ao bullying de forma de se impor. E os outros alunos, ao perceberem que ele era forte, que agora ele sabe usar o potencial da força dele, nunca mais ninguém fez bullying com ele. Uhum. Então, são histórias como essa, que são centenas, né, de histórias, Uhum. né? Então, que eu acho que transforma a vida deles. E eu acho que, assim, se a minha vida foi transformada de forma positiva, eu tenho que. É uma missão para mim ter que fazer Uhum. isso com a vida deles, né? E o jiu-jitsu acaba sendo uma ferramenta positiva, né? É um ponto de atrativo, né? E como você falou, nem todos os alunos vão ser atletas. São 200 e pouco Uhum. alunos, 300 alunos. Ali é um percentual mínimo que vai ser Uhum. atleta. Então, assim, a verdade é que a maioria está ali por uma qualidade de vida, por um Sim. aprendizado, por uma oportunidade, Acolhimento. um acolhimento, entendeu? De querer fazer parte de algo, Uhum. querer se sentir aceito, querer estar num ambiente no qual ele pode ser quem ele é, Uhum. entendeu? E eu costumo falar também que ali a gente compete, né, com o mundo, né? Como Sim. você falou, a comunidade, ela apresenta uma realidade, um mundo, e acaba que o jovem, a criança, ele pode ser atraído para um outro lado, né? Sim. Ele pode ter um outro ídolo, né? Uhum. Uma outra pessoa que ele admire que Sim. de procedência duvidosa, né? Sim. Então a gente precisa entrar nesse É. embate aí, É o né? que eu tenho falado ultimamente, que nós estamos carentes de pessoas que sejam referência. Referência, isso aí. E referências positivas, né? Que venham a agregar valor a outras pessoas, principalmente crianças e adolescentes que estão em formação. Então, assim, eles vivem em um mundo diferente do mundo dos adultos.
Os adultos já têm assim as suas crenças limitantes e eles estão recebendo muitas informações, ainda mais nesse tempo que a gente está, né? Sim, sim. Onde o celular está na mão e vamos embora, é mais informação, mais informação. Então, assim, nós precisamos de pessoas que realmente tenham consciência de que elas podem ser um canal de transformação para a vida de outros. Sim. Não importa nem o ambiente que nós estejamos atuando, né? Sim, A gente sim. está dentro, às vezes, da comunidade que tem pessoas assim honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas que correm atrás, cada um tem a sua realidade, mas tem o outro lado que, às vezes, é muito ruim. E você falou, tem mães que saem, né, e é obrigada a deixar seus filhos e passar a responsabilidade para o irmão mais velho, Sim, né? sim. Ó, você tem que fazer tudo aqui. Então, a criança já vai começar a tomar uma responsabilidade de adulto, só que ela não vai controlar os irmãos mais novos assim. Difícil já se controlar, né? Ainda mais isso. Vendo isso. muitas facilidades, muitas coisas acontecendo, pode ser que essa criança aí leve não só a vida dela, mas de outros também, né, para um caminho tortuoso. Sim. Então, assim, graças a Deus que você também é essa pessoa que é referência no lugar onde você está. Eu queria te fazer uma pergunta. Como foi assim, o seu encontro com Deus e o que mudou na sua postura, na sua posição em relação aos seus alunos também? Sim, então, Você é o pastor do jiu-jitsu? Então, eu escutei um pastor falando um negócio bem legal esse dia, eu não me recordo quem foi, eu assisto muita coisa e eu absorvo, e às vezes fica difícil, eu anoto as coisas, mas foi uma lição bem legal, que às vezes, assim, eu me lembro que um rapaz, ele estava, um pastor, bem conhecido agora, ele estava num lugar e, assim, nos bastidores ia ter alguma gravação, não me lembro, e ele foi, ou da igreja, não lembro, aí ele foi conversar com uma pessoa, e aí, você, quem é você? Eu sou empresário e tal, tipo, não sou pastor, não sou nada não. Uhum. Aí ele é empresário? Eu tenho uma empresa com 300 pessoas. Aí ele falou, poxa, eu escutei isso no podcast, agora que eu lembrei. Aí ele falou, é mesmo, você tem a empresa com 300 pessoas, que eu não sou pastor não sei o quê. Ele falou, pô, tá vendo aquele pastor ali? Ele tem cento e poucas pessoas, né? Tomando conta de cento e poucas pessoas. Você tem quantas pessoas? 300, né? Uma família que tem de 3 a 5 pessoas. Então, Deus entregou 1.500 pessoas para você pastorear. Então, assim, não é um cargo, né? Assim, é o teu círculo. Nós temos... Cada pessoa é formada de círculos em volta, né? Qual o tamanho... Quão largo é o seu círculo? Quantas pessoas estão debaixo, né? Em volta da sua proteção, do seu cuidado, do seu entregar, né? Então, assim, agora o meu encontro com o que aconteceu comigo, o que mudou, né, no jiu-jitsu e na minha vida, em tudo, foi que antes eu enxergava o jiu-jitsu como uma ferramenta de ganho pessoal. Eu pensava que o jiu-jitsu eu fazia porque eu gostava e que mais cedo ou mais tarde eu ia ou ser um atleta ou ser um professor, mas que eu queria viver naquele meio por conta de mim mesmo. E hoje em dia eu entendo que, a partir de Jesus, eu entendo que essa ferramenta que o Senhor me entregou é uma ferramenta para uso coletivo. Não se trata mais de Vinícius. Então se trata de quem o Vinícius pode alcançar através dessa ferramenta. E eu me lembro que eu tive um sonho, né? E no qual, nesse sonho, eu tive propostas, né, para viajar. Muitas pessoas falam para mim, né? As pessoas sopram, né, no seu ouvido. Por que você não viaja? Por que você não vai para fora? Eu tenho amigos, né? Meu professor mora nos Estados Unidos, já me convidou para ir para lá, para ter uma oportunidade, aprender o inglês e tal. E eu até tinha muita vontade de fazer isso, mas aí eu me lembro desse sonho, que no sonho é como se o Senhor me mostrasse uns jovens e falando, aí, ó, é contigo. Se tu for, entendeu? Então, assim, hoje eu penso, assim, na minha vida sendo uma vida voltada para um coletivo, não só para o Vinícius. Eu acho que é lógico, a gente tem nossos projetos pessoais,
mas eu acho que a gente não pode anular ou esquecer dos projetos de Deus, né? A gente... Muitos são os planos do homem, né? Mas o que prevalece é o plano do Senhor na nossa vida. Então, assim... E é legal que, às vezes, ele frustra nossos planos. As pessoas podem pensar, poxa, mas Deus frustra. Eu acredito que Deus frustra para que os planos dele se cumpram e para a gente conhecer a nossa melhor versão. Então, assim, eu acho que, às vezes, os planos do Vinícius foram frustrados para que os planos de Deus se aconteçam na minha vida e que outras pessoas, além de mim, sejam beneficiadas através desses planos. Então, eu acho que essa mentalidade em mim mudou a partir de Cristo na minha vida, né? Isso aí faz com que você também seja um missionário no lugar onde você está, né? Porque você está cumprindo uma missão, né? Que é uma missão nobre, uma missão que vai agregar valor a muitas pessoas. Você falou do círculo, né? Onde você tem 300 pessoas, mas por trás de cada uma delas, no mínimo, tem 3, 4 Uma pessoas família, ali, né? uma família. E assim, quando você se propõe a ser uma base sólida para outras crianças e adolescentes, você também vai fazer com que outras famílias sejam tocadas. Sim. E, assim, é muito legal a gente falar sobre isso, porque quando se tem um encontro com Deus, a nossa mentalidade muda, a gente começa a conhecer o nosso propósito e também o alcance daquilo que a gente está falando. Você falou, no jiu-jitsu tem lá alguns aspectos, tem o compromisso, né? Que Sim, é sim. repetido para o pessoal. No Instituto tem um compromisso, tem o momento do mestre e o compromisso, isso. Momento do médico. Então, e assim, apesar e além, né, de ter esse momento, eu acho que a sua presença de uma pessoa equilibrada, tanto você quanto o professor, as pessoas que estão ali na equipe, esse centro de espiritualidade também pode influenciar essas crianças, né? Sim. Não numa de proselitismo, mas de você transmitir que há algo diferente dentro de você. Sim. Será que você consegue perceber que esses jovens, crianças e adolescentes também conseguem extrair alguma coisa dessa espiritualidade? Então, eu acho que a nossa missão, agora eu falando como cristão, né? Não só como professor, é fazer com que as pessoas enxerguem Cristo em nós. Sim. Eu acho que, assim, de alguma forma ela tem que me olhar e falar, enxergar Cristo em mim, entendeu? E como isso? Com as nossas atitudes, né? Como a gente se comporta, como a gente age, como a gente se apresenta para esses jovens. Eu acabei de lembrar de uma experiência que eu tive que extraiu isso de mim. Tinha um jovem que ele treinava comigo, hoje em dia ele não treina mais, mas a família ainda é bem próxima, eu sempre vejo, eles falam com eles e tal. Hoje em dia quem treina lá comigo é a sobrinha dele, ele não treina mais. Ele é um jovem, ainda deve estar com menos de 18 anos ainda, mas ele treinava lá quando ele era criança. Eu me lembro que ele tinha arrumado briga, ele estava muito brigão, e aí eu tive que afastar ele do treino, porque eu tenho que também prevenir o ambiente, né? Sim. E ele estava brigando com os outros, e eu me lembro que ele voltava lá, ficava assistindo o treino, no começo eu fui deixando ele assistir, aí quando deu por volta de 30 dias, eu perguntei para ele, eu falei, você quer retornar? Você quer voltar pro treino, é isso? Aí ele, eu quero. Aí eu pedi para ele sentar do meu lado, conversei com ele, expliquei que aquele comportamento era ruim para o grupo. Por exemplo, tem o clichê, né? Se pegar um tomate podre e colocar dentro de uma caixa, ele vai apodrecer todos os outros. E aí eu expliquei para ele que ele precisava se comportar por conta do ambiente ali, para ser um ambiente saudável. E aí ele foi e, não, tudo bem. E eu me lembro que eu ia fazer uma viagem e o meu outro aluno lá, que fica responsável quando eu não estou presente, ele ia ficar 2 dias dando aula lá para mim. E aí eu tinha falado para ele, volta na semana que vem. Mas, se eu não me engano, era numa terça ou numa quarta. E aí ainda tinham 2 dias de treino. Aí ele falou,
Aí ele ficou olhando assim, por que só semana que vem? Ele deve ter pensado e eu pensei que ele pensou. Aí eu falei, faz o seguinte, pode voltar amanhã mesmo, mas eu queria que ele voltasse quando eu tivesse presente. Foi dito e feito. Eu viajei, quando eu retornei, o rapaz me chamou para conversar e falou, ó, ele veio treinar e no primeiro dia aqui, nos primeiros minutos de treino, ele arrumou uma briga, brigou dentro do tatame. Aí o Vinícius falaria assim para ele, ó, cara, acabei de te dar a chance. No primeiro dia você me arruma essa, tchau, vai embora, não volta mais. Aí eu falei, não posso fazer isso. Não posso, porque minha decisão vai pesar na vida dele. E aí eu sentei e falei, senta aqui comigo. Não dei bronca, não reclamei, não questionei. Ali eu só abracei. Eu abracei, expliquei. Falei, cara, tu acha que isso que tu fez é certo? Eu conversei de um amigo para ele. Uhum. E aí eu lembro que a partir daquilo ali ele melhorou 100, 200%. Ele se tornou outra pessoa. Então, assim, eu acho que as nossas atitudes, as nossas ações, elas vão impactar e a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, ali eu senti que foi de Deus, porque eu normalmente não teria essa atitude. Uhum. Porque você tá dando uma chance, uma nova chance pro cara e o cara nem esperou um tempo. Então, assim, eu acho que Deus, ele nos dá a sabedoria certa para o lugar certo, para a ocasião certa. Estratégia. Né? Estratégia, né? Ele nos dá a estratégia para cada pessoa, entendeu? Eu acho que ele dá a estratégia que tem que ser aplicada ali. E eu acho que nesse dia eu acertei, tanto que eu vi ele transformado, ele ficou educado, parou de arrumar briga, escutava, tudo que eu falava ele fazia, porque ao invés dele escutar mais uma bronca, ele sentiu um abraço. Uhum. Então, acho que isso aí foi importante para esse momento. E eu acho que eu passei a ter esse olhar diferente a partir do momento que eu me tornei cristão, né? Que eu comecei a ter contato com a Bíblia, quando eu comecei a conhecer um pouco do Senhor Jesus, de enxergar o que ele nos ensina, o que ele aplicou na vida dele, e da gente tentar aplicar um pouquinho parecido com o que ele aplica, a gente já está fazendo muito. Então, assim, é muito gratificante, é muito legal poder enxergar, olhar hoje e ver que, assim, a gente pode ser uma referência. Sim. Então, acho que eles têm que enxergar isso na gente, entende? Eles têm que chegar e olhar e falar, o professor é alguém que eu posso seguir e enxergar Jesus e querer. Hoje eu posso dizer que tem vários alunos adultos que, cara, onde é que é a tua igreja? Eu quero ir lá na tua igreja e tal, quero ir lá visitar, eu quero conhecer um pouquinho mais disso aí. Então, acho que isso é bem, bem legal. E se alguém puder enxergar Cristo em mim, eu acho que eu tô com um trabalho cumprido, entendeu? Fazer alguém enxergar, porque eu acredito que nossa missão é essa, é apontar para Sim. Cristo, entendeu? Eu acho isso muito legal e pretendo, né, que mais jovens, mais até adultos, né, sejam apontados para Cristo Jesus. Eu faço um negócio lá, eu falei esses dias numa oportunidade que eu tive na igreja, e até uma pastora depois veio falar comigo que ela achou bem legal esse meu posicionamento. O fato de eu dar aula e de eu ser a pessoa ali responsável, não quer dizer que eu tenha que ser autoritário, né? Sim. Eu tenho que ser uma pessoa com a palavra, mas sem ser autoritário com os demais ali. Eu tenho que ter a voz, não que empurrar a goela abaixo das pessoas. E tem um dos alunos, ele não vai sempre, ele é adulto já, então ele trabalha muito, então ele vai de vez em quando. E ele, sempre que ele vai, no final tem que ter a oração. E aí a gente se reúne em roda, todo mundo, e ora. E na minha mente já teve esse questionamento e pode ter tido de alguém. Mas uma vez eu compartilhei com alguém que eu sinto. Por que não tem a oração todo dia? Porque se eu colocar a oração todo dia, vai ser algo do professor e ali podem ter outras pessoas de outra religião Sim. e se sentirem pressionados. Sim. Aqui, porque ele é cristão, agora todos os alunos têm que agora seguir ele nisso aí. Uhum. Então, eu deixo livre,
Então, é para o aluno. Eu libero do aluno fazer, mas eu não imponho Então, uma iniciativa dele dele em convidar. e que todo mundo abraçou. Sim. Ali eu sei que tem pessoas de outra religião e que não se recusam a fazer a oração. E ali eu tenho a certeza que se passasse a ser uma regra ditada por mim, isso já não é no projeto, né, social, Sim. isso é lá no Melo Tênis Clube, onde eu dou aula. Se fosse uma regra imposta por mim, eu acho que a aderência, a aceitação ia ser outra. Uhum. Então, A gente falou aí sobre a espiritualidade, o início com crianças e adolescentes. Qual é o perfil dos adultos que frequentam as aulas de jiu-jitsu? você diz, o que eles buscam. É. Então, eu creio que muitos adultos ali, eles procuram um bem-estar, né? Eles procuram. Ali acaba sendo uma válvula de escape daquele camarada ali que trabalha no escritório o dia todo, que tem estresse, ou às vezes está com um problema na família e tal, e às vezes aquele pontinho do dia dele ali, aquele momento ali, é o momento que ele vai extravasar. Eu escuto muito isso dos alunos adultos, que ali é a terapia deles, né? Sim. É aonde eles vão conseguir brincar, sorrir, apanhar um pouquinho, bater um pouquinho, e suar, e descarregar essa carga emocional, né, esse Uhum. estresse, né. Eu aprendi isso na faculdade, né, que o estresse ele vem por conta da fuga e luta, né. Sim. E você ou foge ou luta. E quando tu não faz nenhum nem outro, por isso o trânsito é um exemplo disso, né. Sim. No trânsito tu não consegue nem fugir nem lutar, né. Aí você carrega aquele então às vezes a carga emocional, o estresse ali é liberado ali. Uhum. Então assim, muitos adultos procuram por isso. Ou porque gosta mesmo do jiu-jitsu, por ser um estilo de vida saudável, que vai melhorar muitos porque: "Ah, tô com sobrepeso, então eu quero, treinar o jiu-jitsu, vai me ajudar", e quando vê já tá fazendo parte, já viu que é um estilo de vida. Ali a gente costuma se chamar de família, né, então o Uhum. pessoal, gosta de se socializar, eles pedem para "Vamos fazer uma confraternização", agora mesmo, semana que vem, vai ter uma confraternização dos alunos, no quais vão as famílias, a gente se Uhum. encontra, bate papo, conversa, porque ali tem gente que às vezes não quer no dia não quer nem treinar muito. Engraçado, a pessoa tá indo para o jiu-jitsu, mas ela não quer treinar. É o É o ambiente. ambiente, ela quer fazer parte daquela, vai dar 1, 2 treinos, tô cansado, Né. hoje tô cansado do trabalho, mas por que você veio? Porque eu quero fazer parte disso aqui, eu quero estar nesse ambiente familiar, Sim. de amigos ali. Às vezes ele não vai treinar, mas ele vai ensinar alguma coisa para alguém, ele vai servir, vai ajudar alguém Sim. a estar fazendo uma posição, vai estar gritando por alguém, ele vai Uhum. incentivando. Então assim, é o ambiente, é o de se sentir ali acolhido ali, eu acho que muitos adultos procuram por isso, né. Uhum. Porque dificilmente um adulto vai querer ser um atleta, né. Já adulto formado, né, tô dizendo um Sim. adulto formado. Não que não tenha, né, tem adultos, eu tenho adultos que lutam lá, master, né, a gente chama de master, né, Sim. a partir de 30 anos, né. Eu já tive uma aluna que entrou com 60 e poucos anos, com 59, eu lembro de um que entrou com 59. E aí depois a batida do dia a dia ele não conseguiu ir mais, mas ele quis ir, ele gostou de fazer parte daquilo ali. Então, eu acho que tem diversos, modos da pessoa querer estar ali presente, diversas, eh, Diversas formas. formas, motivação, Motivação. a palavra é motivação. Muitas pessoas são motivadas, uns querem ir por conta do filho. Uhum. Eu me lembro, a gente estava falando de princípio e valores, agora eu vou tirando o adulto, vou voltar para um da criança, mas que envolve o adulto. Eu lembro que tinha um pai, ele chegou a treinar junto com o filho dele entrou para treinar comigo com 5 anos. E até hoje ele treina, se eu não me engano, ele deve estar com uns 15 anos, 14, 15 anos. E ele treina hoje em dia em outro lugar, porque foi morar longe e treina diversas coisas. Eu creio que ele vai ser um atleta profissional. E o pai investe, o pai, a mãe investem. E eu lembro que o pai uma vez chegou para mim e falou: Vinícius, Guilherme, né? Acho que falou Guilherme, eu tô com um probleminha com ele, eu já pedi para ele fazer um negócio, ele era bem criancinha, 5 anos.
ele fica mordendo um paninho, o dente dele tá entortando, e eu já falei várias vezes, e ele não solta esse paninho. Me ajuda com isso? Aí eu falei, tá bom. Aí eu me lembro que no final da aula eu botei todo mundo formado. Para não ir direto ao ponto, eu comecei a camuflar, né? Eu falei, tem alguém ainda que mama mamadeira? Numa turma só de criança. Tem alguém aí que faz xixi na cama? Tem alguém aí? Daqui a pouco eu falei, tem alguém aí que usa paninho ainda? Aí ele congelou, não falou nada, né? Aí eu falei, ó, a partir de hoje vocês não são mais bebezinhos. Vocês treinam jiu-jitsu. Vocês são lutador. Vocês não podem fazer essas coisas de bebezinho. Vocês não são mais bebezinho. Aí eu, tudo bem, dispensei a turma. Ele não soube que era direcionado para ele. Aí depois de um tempo o pai veio me agradecer. O pai falou, poxa, Vinícius, muito obrigado. Eu fui confrontar ele, cheguei perto dele e falei, por que você mentiu pro professor, falou que você não usa mais o paninho? Ele, mas eu não uso mais. Ele parou de usar naquele momento ali. Sim. E aí o pai falou, muito obrigado, está ajudando na criação do meu filho. Então, assim, esse é mais um ponto da referência. O aluno não escutar o pai, mas escutar o professor. Sim. Então, vão ter coisas porque você vai... A tua autoridade de professor, de amigo ali, vai falar mais alto até que o da família. Então, essa é a importância, né? Da gente entender o ser referência, Sim. né? É legal isso. Eu sei que você também, a gente já está encaminhando aí para o final, Sim. sei que também você é um empreendedor. Sim. E, assim, queria falar isso um pouquinho sobre a sua marca, entendeu? O que você tem feito, como tem andado. Sim. Começou com a ideia dos meus alunos mesmo, de ter algo, né, para representar a equipe, meu nome, né? E aí eu lembro que eu fazia camisas, bonés, e assim, alguns alunos queriam, né? E eu lembro que as conexões da gente, né, nos ajudam, né? Eu lembro que tem um amigo que a minha logo, segundo ele, não era muito comercial, né? Aí ele falou, vou te ajudar na logo aí, o Leandro, né? Ele tem uma marca, e aí ele me ajudou com a minha logo, ele melhorou minha logo, e aí eu fiquei mais empolgado, né, em querer dar continuidade nisso aí, e só que muita gente chegava para mim e falava, poxa, Vinícius, eu não vou andar com esse casaco aí, com essa camisa aí, escrito jiu-jitsu, eu nem treino, mas eu queria ter, mas eu não treino. E aí surgiu a ideia de desassociar, né, o jiu-jitsu da marca, né? Aí eu peguei a logo e transformei numa marca que qualquer pessoa pode usar. Aí hoje em dia eu faço, né, casaco. Eu mantive VG, né, que é minha logo, porque é Vinícius Guile, né? Eu mantive só o VG, né, VG Story. E aí eu mantive a logo sem escrito jiu-jitsu, eu tirei a parte onde está escrito jiu-jitsu. E hoje em dia é mais uma marca mesmo. Tem casaco, boné, bermuda, e hoje em dia eu alcanço um número maior de pessoas. Eu acredito que eu tenho muito que aprender ainda, né, para empreender, mas é algo que eu sempre tive vontade, eu gosto dessa relação de vender, de chegar, sentar. E uma coisa que eu acho que é muito importante eu faço o que eu gosto de usar. Por exemplo, eu não vou fazer nada que eu não gosto disso aí. É uma coisa que eu faço para mim e que eu sei que vai alcançar outras pessoas. Então, assim, tá engatinhando, né? Mas eu acho que um dia vai você chegar. Tem link para as pessoas procurarem? Então, hoje Instagram, tem o Instagram. lojinha, Não, então, hoje eu tenho o Instagram. Eu não tenho link ainda, porque eu acredito que para eu alcançar pessoas maiores, assim, eu teria que ter um estoque maior, teria que ter... ia gerar mais... ia tomar mais tempo meu, né? Então, assim, mas quem sabe, eu acredito que um dia eu Pode começar chegue... agora. eu acredito que um dia possa chegar, mas eu tenho o Instagram, né, no qual eu divulgo, e eu acho que, assim como os alunos também, os conhecidos, eles são a nossa maior divulgação também. Hoje em dia a gente tem a internet, é lógico, a internet é o top, né? O top 1, mas eu acho que o conhecido, assim como... por que você não divulga mais tuas aulas? Eu falo, minha maior divulgação são vocês, alunos. Quando você chega e fala para um
um vizinho, para um primo. Poxa, eu treino lá com o Vinícius, lá é muito legal, vamos lá conhecer. Para mim, isso é a maior divulgação. É a testemunha que outras pessoas dão. Então, assim, eu acredito. A roupa hoje está mais para a rede de conhecidos, mas eu acredito que um dia possa vir a chegar sempre, a gente tem que sempre sonhar também, Claro, né? Eu claro. acredito que um dia possa alcançar. Mas agora sim, você está tendo visibilidade e automaticamente tem pessoas aqui que vão chegar lá no seu Instagram. Sim. Fala aí o seu Instagram, pessoal. O pessoal são dois, né? O pessoal Fala. é Vinícius Guille, tudo junto, né? E tem o da marca é VG Story _RJ. Tá. Então, assim, você aí já chega lá no Instagram, já pega aí tanto um quanto o outro, porque o pessoal dele você também pode, de repente, contratá-lo para uma palestra motivacional, pode também ter aulas com o Vinícius, que é um excelente professor, ver toda a carga que ele traz de experiência, né, uma carga de acolhimento às pessoas. Então, assim, procure por ele. Vinícius, para a gente encerrar, qual é a sua mensagem final para esse pessoal aí, esse povo que nos assiste, tá? Então, o meu Instagram lá particular, hoje em dia, ele tá mais voltado, como você perguntou, Jesus, a partir do momento que ele entra na nossa vida, ele transforma, né, a nossa vida. Sim. Hoje o meu Instagram tá lá, se você acessar meu Instagram, você vai ver que eu gasto mais tempo, eu tenho o Instagram também do ambiente lá do jiu-jitsu, são 3, né, e o meu Instagram pessoal, eu procuro passar mensagens de Cristo, na qual mensagem que me alcançou, e hoje eu tento ser um canal, né, para essa mensagem me atravessar e chegar nas pessoas. Então, hoje eu uso o meu Instagram lá, essa ferramenta poderosa que é a internet, né, que são as redes sociais, para alcançar pessoas através da mensagem de Cristo. Então, eu acho que a mensagem que eu deixaria para quem está ouvindo é que a gente precisa se conectar com as pessoas, a gente precisa permitir mais a gente se relacionar e não digo só pessoas do nosso meio, poder escutar alguém, poder parar e sem pressa, né? Poder escutar o que a pessoa tem para te falar. Às vezes as pessoas só querem alguém para conversar, né? E às vezes no cotidiano, na vida corrida, as pessoas não estão dando atenção para as outras, né? Não escutam, às vezes, nem a própria família, né? Então, acho que a gente precisa se conectar mais com as pessoas, a gente precisa se relacionar mais. É o que eu tenho buscado, né? No jiu-jitsu, seja na igreja, eu valorizo as relações, então acho que a gente precisa estar atento a isso, se atentar ao próximo, querer conhecer um pouco, dar tempo ao outro, se apresentar a você, querer se apresentar ao próximo, então que a gente possa se conectar com pessoas, porque Deus, quando a gente pede algo, ele não vai querer te dar algo, né? Isso é meio clichê, né? Ele te conecta com pessoas. E a partir dessas conexões aí é que você vai galgar, alcançar os seus objetivos, né? E cumprir os seus propósitos. Ô, Vinícius, assim, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter atendido o nosso convite. Muito obrigado mesmo. Me sinto honrado, né, de conversar com você, compartilhar. Creio que teremos outros encontros aqui. Ficou muita coisa aqui, dá podcast para 2 horas. Sim. Ou mais. Sim, eu fico honrado também. Agradeço aí a oportunidade de poder ser um ponto aí de comunicação, né? De falar um pouco da minha história e só tenho a agradecer. Tá bom, te admiro como pessoa, gostei do convite. Tô aí, se chamar para a próxima, estão aí presente. É isso aí, pessoal. Todas as informações sobre o Vinícius estará na descrição. Também nós temos aí algumas atividades e cursos que também estarão aí na descrição. E não deixe também de acessar o nosso livro, né? Adquirir o nosso livro, que
Tem o título Muito Prazer, Sou Eu Interior, que vai fazer a diferença e promover a transformação na sua vida. Muito obrigado por ter estado até aqui com a gente. Não se esqueça de algumas coisas que são necessárias. Se inscrever no canal, apertar lá o sininho de notificações, faça seu comentário, suas perguntas, dê o seu like, que você vai ajudar o Mental Shift 2.0 a crescer. Tá bom? Um abraço e até a próxima!